Steve Beckman diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a nossa vida ela é pautada em escolhas. E as escolhas acertadas nos coloca à frente daqueles que tomam escolha ou fazem escolhas erradas. Então eu quero parabenizá-los pela decisão de estar na IPB Glória hoje à noite. No último dia do ano, agradecendo a Deus juntamente conosco. Parabéns de coração, que o ano de 2025 seja um ano de bênção sobre bênção na sua casa, para a sua família, para a sua vida e em todas as áreas da sua vida. Este é o meu desejo, este é o desejo da Igreja Presbiteriana da Glória para você, para a sua casa e para todos os seus. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler versículo 18. Um texto muito conhecido e quero passear com vocês no capítulo 5, mas não sem antes mostrar as evidências dos versículos anteriores. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos todos tentar ler a uma só voz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavra do Senhor. Oremos. Deus, nos faz entender a importância de dar graças. Nos faz perceber a importância da gratidão. Nos faz ver, Senhor, que a gratidão é uma virtude que vem do Senhor. E nós, Senhor Deus, pedimos e imploramos, nos ensina a ser gratos, não só para contigo, mas também uns para com os outros. Nos ensina, Senhor, a ser gentil, porque gentileza gera gentileza. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, seja conosco. Oramos e agradecemos na mediação de Cristo. Amém. Amém. Queridos, se você prestar atenção no livro de 1 Tessalonicenses, você vai perceber que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em Corinto. Ele passou um tempo ali em Corinto e estava na companhia de Silas e também na companhia de Timóteo. É importante que Timóteo remete para ele algumas situações da igreja em Tessalônica. E Paulo fica feliz pelo que ele passa a ler a respeito da igreja em Tessalônica. A fundação dessa igreja surge em Atos 17. E depois de confusões geradas por judeus da circuncisão e ou judaizantes, Paulo é obrigatoriamente quase que expulso da cidade de Corinto. E então, Paulo chega a escrever esta carta e menciona uma coisa muito importante no capítulo 1. Ele diz que a igreja em Tessalônica é uma igreja modelo para toda a Ásia e toda a Macedônia. Isso, no mínimo, irmãos, deve sinalizarmos de forma positiva como uma igreja passa a ser uma igreja modelo em toda a Ásia e em toda a Macedônia. É como se nos dias atuais nós tivéssemos aqui na região Grande Vitória ou no estado do Espírito Santo uma igreja que fosse referência, uma igreja que fosse modelo para todo o estado do Espírito Santo, e se fosse pouco, talvez para todo o Brasil. Será que seria desejar demais? É interessante que nós precisamos então perceber por que esta igreja torna-se uma igreja modelo. E então Paulo vai descrever as características que fazem a igreja em Tessalônica ser uma igreja modelo. Daí
eu e você somos obrigados, impelidos, conduzidos a ter esta mesma consciência da igreja tessalônica e buscar essas mesmas qualidades. Observe, ele diz no versículo 1 que essa igreja, ela tem origem em Deus. 1 Tessalonicenses 1:1 diz assim, observe, Paulo, Silvano, que é Timóteo, que é Silas, perdão, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Essa igreja é uma igreja modelo, porque ela não surge numa associação, ela não surge num clube, ela não surge do coração do homem, ela não surge de partidarismo ou desavenças, ela não surge do querer e do executar do homem, ela surge de Deus. A sua origem é em Deus. Essa é uma das características que faz esta igreja ser uma igreja modelo. A segunda característica está no versículo 3, na parte A do versículo, que diz assim, observe, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 1:3, parte A. Esta é uma igreja modelo, porque ela não só tem a origem em Deus, mas esta igreja, ela tem e vive e executa a fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. E ter convicção. Erradamente falamos que fé é um salto no escuro, não é. Fé é um salto na claridade, na clara evidência de que Deus há de prover todo o nosso necessário. Isso é fé. Fé de que quando terminarmos aqui, nós vamos chegar em paz em nossas casas. Fé de que ao chegarmos em paz em nossas casas, vamos encontrar os nossos também em paz. Isso é fé. Fé de que o ano de 2025 há de ser melhor do que o ano de 2024. Isso é fé. Nós precisamos ter fé. Caia por terra toda a ideia de que fé é um salto no escuro. Não é. É um salto firmado na clara evidência de que Deus vela por nós. Mas esta não é uma igreja modelo só porque sua origem é em Deus, não só porque ela tem fé, mas também ela tem um amor compartilhado. No versículo 3, na parte B. Operosidade da vossa fé, observe, e da abnegação do vosso amor. É uma igreja que sabe dar. É uma igreja, na versão popular, mão aberta. É uma igreja que sente a dor do outro. Uma igreja que sofre com o outro, que visita uns aos outros, uma igreja que leva as cargas uns dos outros. Amor, troca de experiências. Nós precisamos entender que a igreja em Tessalônica era uma igreja modelo por essas qualidades: origem em Deus, fé e operosidade do amor. O amor não era contemplativo, como falava Platão. O amor não estava distante, como diz os transcendentes em relação a Deus. Deus é transcendente, ou seja, está longe. Mas diz também que Deus é eminente, Deus está perto. Mas quando eu digo que esta prática do amor, ela é transcendente, eu quero dizer para você que a nossa prática de amor, ela não deve ser transcendente, ela deve ser bem eminente, tem que estar perto. Nós precisamos trocar essa experiência. Nós precisamos ver a necessidade do outro, sentir a necessidade do outro, sofrer com o outro. Mas também há uma outra qualidade, outra característica que diz que esta igreja é uma igreja modelo, não só por causa da origem em Deus, não só por causa da fé, não só pela operosidade do seu amor, mas também pela firmeza da esperança. E quando ela, ou ele, Paulo, fala em firmeza da esperança, ele está se referindo à esperança da parúzia. Parúzia nada mais é do que a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo está dizendo assim, olha, vocês sabem que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez. E vocês não estão aleatórios a isso. Vocês têm certeza que isso vai acontecer. E não só certeza, mas você tem esperança que isso vai acontecer. E por ter essa esperança, são alimentados na esperança da volta de Jesus Cristo. Esta igreja, ela sabe e ela tem a certeza que um dia Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai rasgar o céu com grande resplendor e glória. E aqueles que morreram no Senhor, conforme capítulo 5, eles serão ressurretos, ressuscitados. Primeiro, depois nós que estamos vivos, nós seremos todos transformados e nos encontraremos para sempre com o Senhor. E teremos um só Senhor e um só povo para todo sempre. Essa é a grande diferença. Uma igreja que tinha firmeza na esperança. Mas também nós olhamos e percebemos que esta igreja era uma igreja modelo para toda a Ásia e para toda a Macedônia, porque conforme o versículo 4, ela foi uma igreja eleita por Deus. Observe o que diz o versículo 4. Diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós não usurpamos a salvação. Nós não nos apossamos ilegalmente da salvação. Você não usurpou isso de Deus. Você não roubou isso do trono de Deus. Você foi eleito por Deus. E não hoje, não ontem, mas desde a fundação do mundo. Deus te elegeu para a salvação. Deus te chamou quando não havia nada. Conforme Gênesis 1:1, a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor já pairava sobre a face das águas. Desde o princípio, Ele elegeu a mim e a você para a vida eterna. A igreja em Tessalônica, ela é uma igreja modelo, porque é uma igreja que foi eleita em Deus. Mas também esta igreja é uma igreja modelo, não só porque foi oriunda, foi gerada em Deus, não só por causa da sua fé inflamejante, não só por causa do seu amor compartilhado, não só por causa da sua esperança, e essa firmeza da esperança, não só pela sua eleição em Cristo, mas também por causa da conversão genuína. Observe, por favor, no versículo 9. No versículo 9 diz o texto: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Conversão genuína. O que Paulo chama em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, de metanoia. Mudança de mente e mudança de procedimento. A conversão nada mais é do que mudar todo o nosso proceder. É óbvio que você não pode comparar a conversão com a santificação. A conversão, ela pode surgir em um processo ou como pode surgir em uma crise. Explico. Você veio à igreja, talvez de forma desavisada, no que diz respeito ao que Deus pode fazer em você, por você e através de você. E Deus aqui, Ele age de forma sobrenatural, Ele toca em você, Ele troca teu coração, te dá uma nova vida e você sai daqui transformado. Isso é um momento de conversão de forma de crise, algo repentino, mas também pode ter acontecido de forma processual. Ou seja, você já vem estudando a Bíblia, você vem fazendo um estudo bíblico, você decidiu hoje, eu vou à Igreja Presbiteriana da Glória e vou tomar a decisão em ser cristão. A partir de hoje, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir a fé genuína. Isso é que faz a grande diferença. A igreja em Tessalônica era uma igreja que viveu uma fé e uma transformação, uma conversão genuína.
vos converterdes dos ídolos para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Quantos ídolos nós temos? Não só ídolos de barro, ídolos de madeira, mas também ídolos que nós, ou ícones que nós criamos nas nossas mentes. E tudo isso precisa cair por terra, porque essas coisas entristecem o coração de Deus. Porque a palavra nos lembra que nós devemos ter somente um Deus, e a Ele servir de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Mas, olhando para Tessalonicenses, nós então, percebendo que a igreja está dentro desse contexto, dentro desse sentimento de gratidão, dentro desse sentimento de gratidão, então, chegando no versículos 12 do capítulo 5, versículo 12, você começa a perceber que um parágrafo é escrito a uma igreja que é modelo em toda a Ásia e Macedônia. Observe, se no capítulo 1, Paulo foi buscar palavras contundentes para dizer que esta igreja é uma igreja modelo, e ele usa essa expressão no versículo 7 do capítulo 1, agora no capítulo 5, no versículo 12, até o versículo 22, ele vai usar agora como esta igreja deve permanecer uma igreja modelo. Agora, mantenha sua Bíblia aberta conforme o capítulo 5, versículo 12. Observe que diz assim o texto sagrado. Versículo 12. Um parágrafo total, direcionado a um tipo de advertência carinhosa, profunda e, consequentemente, uma advertência apostólica. Observe, ele diz assim no versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam. Observe que nessa primeira verdade desse parágrafo, Paulo vai usar 3 qualidades. Ele vai dizer assim, observe, os que trabalham, os que presidem e os que vos exortam ou ademoestam. Paulo está dizendo para essa igreja modelo, ou seja, essa igreja quase perfeita. Paulo está dizendo, olha, ainda que vocês sejam quase perfeitos, ainda que vocês sejam uma igreja modelo para toda a Ásia e para toda a Macedônia, eu quero dizer agora que vocês precisam acatar com apreço os líderes de vocês. Porque existem aqueles que trabalham, existem aqueles que presidem e aqueles que ademoestam. Mas nós normalmente não gostamos daqueles que exortam, daqueles que nos ademoestam. Mas Paulo está dizendo assim, olha, para vocês manterem este preceito, esse conceito, esta definição de igreja modelo, vocês têm que acatar com apreço, com carinho, atenciosamente, as pessoas que trabalham entre vocês. E olhando para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Glória, então nós passamos a ver e olhamos para o conselho da igreja, olhamos para os pastores, olhamos para a escola bíblica dominical, os professores que se revezam para dar as lições de escola bíblica dominical, as pessoas que voluntariamente preparam tão elegantemente toda essa ornamentação, os irmãos e irmãs que preparam a mesa do Senhor todo primeiro domingo, e hoje como exceção, os irmãos que trabalham e irmãs que trabalham com as crianças do nosso departamento infantil, com os adolescentes, com os jovens, os adultos na classe de casais, com os homens, com as mulheres através da Sociedade Auxiliadora Feminina. Observe, nós precisamos reconhecer aqueles que trabalham, sejam aqueles que trabalham, aqueles que presidem e aqueles que exortam. Mas Paulo, falando para essa igreja modelo, ele diz uma coisa a mais, no versículo 13. Versículo 13, ele diz assim: e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Viver em paz uns com os outros. A advertência paulina é que devemos, sim ou sim, amar os nossos líderes. Sim ou sim, que nós tenhamos uma inclinação de favores, uma inclinação de gratidão. Sim ou sim, nós precisamos
carinhosamente amá-los, respeitá-los e querer bem. Paulo, indo adiante no versículo 14, ele diz o seguinte: exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. No versículo 14, a própria igreja deveria tomar uma atitude de admoestar, a atitude de consolar, amparar e ser longânima. Então, o que é ser longânimo? Nós somos convocados, nós somos chamados a desenvolver entre os irmãos, ou uns com os outros, o que nós chamamos de macrotemia. Guarda esta palavra. Macrotemia é bondade, ou melhor, paciência de forma expansiva. Em outras palavras, ser paciente até com aqueles que não merecem paciência. Você conhece alguém assim? Ah, pastor, o senhor não fala porque o senhor não conhece. Olha, pastor, não dá para ter paciência com fulano. Então eu quero dizer que a partir de hoje precisa dar. Desenvolva a macrotemia. Ter paciência com aquele que não dá para ter paciência. Paulo está dizendo para a igreja: se vocês quiserem continuar sendo uma igreja modelo, desenvolva as seguintes qualidades: admoestes, ou advirta, ou exorte os insubordinados. Não é um papel só da liderança, não é um papel só do pastor, do conselho da igreja. A igreja tem essa autoridade de exortar os insubordinados. E aí você pode fazer uma seleção de coisas. Insubordinados, pessoas que falam um do outro. Insubordinados, aqueles que falam mal dos horários da igreja, aqueles que não participam da igreja, aqueles que criticam por isso, aqueles que não criticam, todos passam a ser insubordinados. E, consequentemente, precisam ser admoestados. Mas Paulo vai também um pouco além e fala sobre consoleis os desanimados. Há entre nós pessoas que precisam de consolo, conforto, um ombro amigo, um tapinha nas costas, um abraço, oração. Então cabe a mim, cabe a você. Nós precisamos consolar os desanimados, mas também amparar os fracos. Os fracos na fé e os fracos fisicamente. Aquele que fisicamente não tem condições de vir à igreja, ou aqueles que vêm com dificuldade. Precisamos auxiliar na subida da escadaria, auxiliar na rampa, na subida da rampa ou na descida. Nós precisamos entender o contexto. E ampareis os fracos, e principalmente espiritualmente. Principalmente. Vou dar um exemplo bem claro. Às vezes saímos de uma reunião pública, um culto como hoje, e nós às vezes temos o ato insano de dizer que não gostou do culto. Eu já falei aqui em outra ocasião. Às vezes nós temos uma atitude insana de dizer que não gostou do culto, ou não gostou deste ou daquele louvor. Ah, eu não gostei daquele louvor. Como se aquele louvor, ou se como aquele culto fosse para você. Quem tem que gostar do louvor, quem tem que gostar do culto, é Deus, não é eu nem você. Por isso eu e você precisamos amparar os fracos que têm essa interpretação totalmente equivocada. E ele diz: e sejais longânimos, ou seja, e desenvolva a macrotemia. Ou seja, seja paciente até com aqueles que não dá para ter paciência. Mas também chegamos no versículo 15, que diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paulo está dizendo assim: olha, não compete à igreja, não compete a mim, nem compete a você a vingança. Às vezes nós queremos ser vingativos. Às vezes nós queremos usar o Velho Testamento e dizer: olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Deus está dizendo: não é assim não. Paulo explica: olha, o texto diz o seguinte, lá em Romanos 12 a 17. Vamos dar uma olhadinha? Observe o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12,
versículo 17. Observe, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então eu fui ver no original o que significa, mas dai lugar à ira. Se eu vou dar lugar à ira, não é permitir que a ira se aposse de mim. É como se você estivesse caminhando lá na Avenida 25 de Março, ou aqui na Glória nos dias festivos, como esses últimos, e muita gente indo para lá com sacola, com bolsa para um lado e para o outro, e a pessoa te empurrando, e você abre espaço e a pessoa passa tranquilamente. Mas dai lugar à ira. Quando a ira vier e querer alojar-se em você, dai lugar à ira. Deixe com que a ira passe. Esse é o contexto bíblico, o contexto do original. Eu e você precisamos entender essa verdade. Mas então, voltando lá em 1 Tessalonicenses 5, chegamos no versículo 16, para que no versículo 18 nós venhamos então a trazer 3 pontos importantes para finalizarmos nossa prédica. No versículo 16, de 5:16, ele diz assim, 1 Tessalonicenses: regozijai-vos sempre. Em outras palavras, Paulo orienta a igreja a ser uma igreja feliz, contente, esquecer a amargura, esquecer o que nós chamamos de persona non grata. Algumas vezes nós nos tornamos persona non grata. Muitas vezes nós somos amargurados, nós somos entristecidos e queremos entristecer ao outro. Muitas vezes nós esquecemos de nos alegrarmos. Outras vezes nos esquecemos de cantar, pular, dançar, dar cambalhota, pular na cama. Nós precisamos gritar, cantar, bailar, curtir a vida, porque a vida é curta. E muitas vezes, irmãos, nós temos esquecido de nos alegrarmos, regozijar-se. Nós precisamos chegar uma vez assim no quarto, gritar, expandir a alegria e dizer assim: glória a Deus, aleluia. Às vezes nós não fazemos isso, ainda que estejamos transbordando de alegria, não temos a disposição de dizer glória a Deus num tom mais alto, porque parece que 1000 olhos estão nos supervisionando, nos vigiando, para nos inflamarem. Regozijai-vos sempre, se alegre pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, sua profissão, se alegre pela sua igreja, se alegre pela vida, ainda que limitada às vezes por causa da limitação de poder ir e ouvir, por causa da saúde que está debilitada, mas glorifique a Deus, cante, dance, coma, beba, dance, se divirta. É isso que Paulo está dizendo. Deixa de ser uma pessoa retrógrada, uma pessoa amarga. Seja feliz e faça os outros felizes. Chegamos então no versículo 17. Paulo diz: orai sem cessar. Quanto a isso, nem preciso falar muito. A oração é a fortaleza do crente e a fraqueza de Deus. Se eu e você queremos ser gigantes diante de Deus, observe essa expressão. Se eu e você queremos ser gigantes diante de Deus, então precisamos ser pigmeus em sua presença. Precisamos ser anões, precisamos nos ajoelharmos. Quando nos ajoelhamos, nós não diminuímos, nós crescemos diante de Deus. Nós precisamos fazer da oração a nossa combustão para ferver e para inflamar a nossa intimidade com Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder.
nenhuma oração, nenhum poder. Se oramos pouco, com muita dificuldade iremos transportar ou avançar diante das dificuldades. Com muita oração, nós iremos passá-las, ultrapassá-las com facilidade. Quem ora mais, sai na frente. E então chegamos no versículo 18 que diz: em tudo dai graça. Ainda que a introdução seja aparentemente longa, ela é oportuna para o que vem a seguir. Porque no versículo 18, o tema da nossa fala é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repito, em tudo dai graças. Talvez ou provavelmente o ano de 2024 não foi o que você planejou. Não foi tão bom como você planejou. E também não foi tão ruim como alguns pensavam que ia ser. Mas não precisamos ir longe para fazer uma retrospectiva e depois uma introspectiva. Quando eu faço uma retrospectiva, eu olho para fora. Quando eu faço uma introspectiva, eu olho para dentro. E na retrospectiva, olhando para fora, a gente passa a ver quantas perdas, mas também quantos ganhos nós tivemos neste ano. Se você, de forma fiel e meticulosa, fazer esse exame, você vai perceber que teve algumas perdas. Alguns perderam seus pais, ou perderam suas mães, perderam filhos, alguns talvez o casamento, outros profissão, outros perderam a saúde, outros estão na corda bamba, ainda não perdeu, mas está para perder. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, que eu não canso de citar esse texto. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 6, no versículo 1 adiante. Projeta para nós Isaías capítulo 6, versículo 1. Observe, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Por favor, acompanhe a minha linha de raciocínio. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? É que quando acontece uma desgraça nas nossas vidas, na nossa família, uma adversidade, eu e você não deveríamos descartar ou abominar tudo e todos por causa dessa desgraça. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, ele tinha acesso ao palácio, ele era quase, não só conselheiro, mas ele era amigo do rei Uzias, ele tinha livre acesso, entrava e saía no palácio, tornou-se amigo, mas ele não tinha visto Deus de forma tão clara e tão contundente quando o seu amigo, o rei Uzias, morre. Sabe o que eu quero dizer, na verdade? É que os dias mais desgraçados da sua vida pode ser o dia que Deus abriu os céus e fez uma das maiores revelações a respeito do seu ser. Amém, irmãos? O dia que você pensou assim, esse dia foi uma desgraça, Deus vai dizer assim: filho, você me viu sentado sobre um alto e sublime trono nesse dia. Você não está sozinho. O diabo não está regendo as coisas, que está regendo sou eu, e eu estou contigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando vier em sua mente um dos maiores conceitos em relação a coisas perdidas, você diz assim: eu vou fazer desta desgraça uma apologia. Eu quero ver o Senhor sentado num alto e sublime trono. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Então voltamos e chegamos no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. E eu quero trazer 3 verdades rápidas. Primeiro é, em tudo dai graça. Ou seja positivo ou seja negativo, como foi o seu ano de 2024, a orientação paulina a uma igreja que quer ser modelo em toda a Ásia e Macedônia, precisa ser uma igreja totalmente grata a Deus por todas as circunstâncias. É fácil nós louvarmos a Deus quando estamos com saúde, quando a nossa despensa está farta, quando temos um carro à porta ou mais de um. É muito fácil quando todo mês cai aquele dinheiro abençoado na nossa conta corrente. É muito fácil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que quer ser modelo, assim como nós queremos, ele diz assim: em tudo dai graça. De forma indiscriminatória, dê graças a Deus. Você diz, pastor, mas está ruim. Mas dê graça, porque podia estar pior. Dê graças, porque podia estar pior. Mas por que também? Porque ele diz, porque esta é a vontade de Deus. E eu e você, a exemplo do que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, eu e você descobrimos um tesouro precioso. E qual é o tesouro? É que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se nós descobrirmos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, então eu tenho que dar graças a Deus, porque esta é a vontade dEle, e essa vontade é boa, agradável e perfeita. Mas não é só para comigo, é para com todos nós. Por isso, diante disso, eu trago 3 lições rápidas. Precisamos ter metas significativas, para que não precisemos, de hipótese algumas, ver que a graça não foi suficiente para que nós pudéssemos alcançar os nossos projetos e os nossos planejamentos. A primeira verdade é essa: tenha metas significativas. Você às vezes não quer dar graças a Deus porque as coisas não funcionaram. Agora a pergunta é, você tinha metas significativas? Na sua meta, nos seus planejamentos, na sua busca, você convidou Deus para estar com você? Você colocou Deus à frente? Às vezes, eu e você planejamos, escrevemos, colocamos alvos, mas não convidamos Deus para que Ele nos acompanhe no cumprimento dos nossos alvos, das nossas metas e dos nossos planejamentos. E depois queremos culpar a Deus e não queremos dar graças, não queremos entender a sua vontade. Primeira verdade é essa: tenha metas significativas. Nós também precisamos identificar as nossas metas. Se você ainda não fez, é comum as pessoas dizerem assim: primeira semana de janeiro, depois do Réveillon, eu vou começar a minha primeira meta, academia. Vou começar a academia. Eu disse que ia fazer em 2024, não fiz, mas 2025, olha, aconteça o que acontecer, eu vou fazer academia. Eu preciso começar a caminhar, eu preciso fazer exercícios, eu acho que eu estou gorda, eu acho que estou assim, estou assado, eu vou fazer academia. Aí vem uns processos, vem umas coisas, outras, e você não cumpre. Vai culpar Deus por isso? Então, queridos, identifique suas metas. Dar graças a Deus não é um ato insano ou inconsequente ou impensado. Por isso, ao traçarmos ou definirmos e perseguir os nossos objetivos e metas, nós então convidamos Deus para fazer parte conosco. E com certeza alcançaremos os nossos objetivos. Terceira e última verdade. Primeira, tenha metas significativas. Segunda, identifique suas metas. Terceiro, avalie sua meta. É interessante que Mário Cortella, ele diz uma coisa muito interessante. Quem não sabe para onde vai, não vai chegar em lugar nenhum. É óbvio que essa frase não é dele. Ele fez uso da frase de alguém. Mas, na verdade, quem nunca usou, como diz lá na ciência, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo
se copia. É isso aí. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Então Mário Cortella diz uma coisa interessante: quem não sabe para onde vai, não chega em lugar algum. E ao chegar naquele lugar, acha que é suficiente, mas não serve. É um lugar insano, é uma atitude insana, impensada. Por isso precisamos traçar metas, definir as nossas metas e precisamos avaliar nossas metas. Às vezes fazemos metas mirabolantes. Aconteça o que acontecer, este ano eu vou ficar fininho, esbelte. Vou ficar um garoto. Olha, e o camarada já passa dos 60. Isso é algo que é quase impossível, não? Avalie as suas metas. Tenha disposição para cumprir as suas metas. Suas metas profissionais, suas metas eclesiásticas. Este ano eu vou me incorporar definitivamente na igreja. Cansei de ficar nos bancos. Eu vou assumir, seja o ministério de louvor, vou participar da união das mulheres, a SAF, vou participar da união dos homens, o PH. Eu sou jovem, vou interagir com os jovens, vou participar da classe de casais na Escola Bíblica Dominical. Este ano, 2025, eu quero ser atuante na minha igreja. Você não só precisa ter metas, identificar suas metas, como também avaliar suas metas, se é possível, há a possibilidade de cumprir as suas metas. Finalizando, então, eu quero deixar para vocês o desafio de que o ano de 2025 seja para você como ou bem melhor do que o ano de 2024. Eu quero deixar o desafio de você ser melhor homem, melhor mulher, melhor jovem, melhor adolescente, melhor criança no ano de 2025. Eu quero deixar o desafio de você ser um crente mais fiel, mais participativo, mais comprometido. Domingo passado eu falei esta palavra lá na congregação de Paú. Nós precisamos de ser compromissados para ser comprometidos. Deus busca pessoas comprometidas. E que em 2025, eu e você sejamos estas pessoas, e que Deus nos ache, que Deus nos encontre. A Ele seja todo louvor, toda glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.